Chegamos aqui com o objetivo de contribuir, demonstrar para o pessoal a experiência que nós acumulamos ao longo desses 17 anos de São Francisco e mostrar que é possível fazer gestão participativa e reconhecer o Comitê de Bacia como o principal fórum de discussão para resolver conflitos no contexto dos recursos hídricos, no contexto da bacia hidrográfica, seja em qualquer parte do país. Que a partir de uma iniciativa como essa, o Estado do Amazonas, os organismos como SEMA, IPAAN, eles sejam capazes de reconhecer o papel e a função que os comitês de bacias são capazes de desempenhar, não somente na gestão dos recursos hídricos, mas também buscando dirimir conflitos e justamente se esses órgãos do poder público não conseguirem enxergar isso aí, eles vão lamentavelmente sofrer com aquilo que a gente já sofre, mas não por conta da escassez hídrica, mas vão sofrer a crise hídrica com abundância de água. E aí o papel, a função social que a água pode cumprir, que poderia cumprir no estado do Amazonas, ela vai estar comprometida em função da sua qualidade, inviabilizando não somente a sua função social, mas também o seu potencial econômico. A ideia inicial desse seminário, ele surge dentro do Observatório da Região Metropolitana de Manaus, quando o grupo de trabalho, o qual eu coordeno, que é o grupo de trabalho de recurso hídrico, sente a necessidade de a gente estar junto da sociedade, das instituições de pesquisas e instituições públicas e privadas, buscando discutir a questão do recurso hídrico. Desde a minha experiência em março do ano passado, quando eu estive em Brasília, na Agência Nacional de Águas, que eu fiquei sabendo, quando eu fui buscar me inteirar sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídrico, direto em Brasília, na Agência Nacional, eu ouvi falar de que existia o PCJ, que existia o São Francisco. São dois grandes comitês que são totalmente autossuficientes, que eles são referência, e fiquei encantado com a história do Comitê do São Francisco. E depois, num segundo momento, a gente teve contato com o Anivaldo, que é o presidente do comitê. Ficou aquilo, a gente precisa trazer essa experiência do São Francisco para que ele possa nos ajudar, para ele compartilhar essa experiência com a gente e até literalmente nos ensinar que caminho nós temos que seguir, apontar o que a gente está fazendo de errado aqui e que a gente precisa corrigir. Na verdade, a gente escolheu pessoas e instituições, primeiro, que tivessem bastante envolvidas com a gestão hídrica no Estado. Então, a gente chamou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente chamou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a gente chamou também a Federação das Indústrias para falar sobre o polo industrial, sobre como as indústrias falam isso. Então, foi toda uma discussão centralizada sobre o que está acontecendo aqui hoje, aqui no Amazonas. Em segundo passo, a gente colocou uma discussão em volta de experiências e não só de experiências, e também do que vem sendo feito no Estado. Então, tem todos os comitês de bacia que existem hoje no Estado, estão aqui falando hoje. O WCS mesmo falou de uma forma participativa de gestão hídrica. E, em último caso, a gente chamou o professor Melchior da Bacia do São Francisco, porque a bacia hoje do São Francisco é uma das instituições com mais respaldo, não só financeiro, como jurídico e legal, mas também com experiências mais inovadoras e uma gestão sólida. Então a gente chamou eles por reconhecer o trabalho que eles vêm fazendo lá e querer um dia ser parecido mesmo assim no termo de gestão, ter uma equipe parecida, aporte de recurso, que a gente está no meio da maior bacia hidrográfica do mundo e a gente quer ter uma estrutura para discutir o recurso hídrico de uma maneira efetiva. Então, sem dúvida, o exemplo do São Francisco é inspirador e a gente tem muito que aprender. E aproveitar essa rede no Brasil é fundamental. A gente está levando a Amazônia para os outros lugares e trazer os outros lugares para conhecer a Amazônia também e discutir o que tem que ser uma gestão participativa no Brasil, seja de recurso hídrico, seja da população falando onde quer que seja. Então a gente acredita muito nessa gestão territorial participativa e na população entrando, na verdade, na discussão política sobre recursos hídricos. Em suma,
o Comitê do São Francisco surgiu com uma necessidade de a gente ter uma referência positiva de casos como o de comitê especificamente. A gente sabe, a gente tem ciência de que nós precisamos aprender muito, precisamos evoluir muito, e a melhor forma que tem é trazendo quem está fazendo de melhor no país para poder vir aqui ensinar para a gente. Então o Rio São Francisco ele reúne uma diversidade de problemas e é justamente nesse contexto que se destaca a expertise do Comitê de São Francisco, a capacidade que o comitê tem de fazer a gestão, né, de dirimir conflitos. Ele se destaca como uma referência para os estados brasileiros e não poderia ser diferente aqui para a Amazônia.